Boa noite a todas e todos que estão dando o prazer e a honra de nos assistirem aqui nesta mesa sobre sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos e o sistema prisional brasileiro. Eu quero agradecer enormemente a todos os as professoras que aceitaram o convite e ao professor Siddhartha, que também aceitou. Quero agradecer também a minha ilustre orientadora, a professora doutora Denise Vitali, por todo o apoio. Quero agradecer ao Unesp, ao Labmundo e a todos os parceiros e as parceiras que estão aqui conosco hoje. Esse tema dessa mesa é um tema de extrema relevância, sobretudo em um momento pandêmico, de necropolítica asseverada dentro do sistema prisional brasileiro. Portanto, a relevância de tratarmos sobre a importância dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, sistemas regionais e o sistema universal, é um momento último para falarmos sobre isso. Eu quero falar que estamos aqui com a professora Alessandra Prado, estamos aqui com a professora Sheila de Carvalho, com a professora Mariângela Magalhães e com o professor Siddhartha Legali. Quero apresentá-los, falar logo de seus brilhantes currículos. A professora Alessandra Prado é graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, foi pesquisadora visitante da Universidade de Utrecht, na Holanda, é professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFBA e da Unijorge, integrante do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, ex-presidente e atual membro do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia, coordenadora do Unesp. Mariângela Gomes de Magalhães Gama, professora associada de Direito Penal do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, mestre e doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Siddhartha Legali, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da UFRJ, coordenador da clínica da UFRJ, Casoteca e NID, pós-doutora e doutora em Direito Internacional pela UERJ, mestre em Direito Constitucional e bacharel pela UF, advogado. Professora Sheila, advogada internacional de Direitos Humanos, sócia do Carvalho Siqueira Advogados e Advogadas, integra a Uniafra Brasil, Coalizão Negra por Direitos e Grupo Prerrogativas, coordenadora do Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, conselheira da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, fellow do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e reconhecida como uma das pessoas negras mais influentes do mundo, com menos de 40 anos. Como todos e todas podem verificar, temos uma mesa de altíssimo gabarito e eu estou extremamente honrada por ombrear essas pessoas ilustres que hoje irão nos brindar com ensinamentos importantíssimos sobre a relevância de se utilizar de sistemas internacionais para garantir direitos fundamentais e direitos humanos no Brasil. O Brasil já foi alvo de diversas medidas cautelares da Comissão Interamericana e de medidas provisórias da Corte Interamericana em nosso sistema prisional, como eu já mencionei aqui, que vive hoje uma necropolítica, como o Supremo Tribunal Federal já asseverou que vive um estado de coisas inconvencional, ou como o professor Siddhartha vai falar mais adiante, vai apresentar a sua tese também diferenciada. Portanto, ter outros espaços para lutar por direitos humanos, para lutar pela liberdade e, sobretudo, pela vida, pela saúde de pessoas, sobretudo pessoas negras, que são mais de 60% do sistema prisional brasileiro, é indispensável. Portanto, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer às professoras e o professor e de passar a palavra para a professora Alessandra, para que possamos começar a nossa mesa. Professora Alessandra, boa noite. Boa noite. Estou aqui enquanto convidada pela professora Denise Vitali e por Lorena Machado. Agradeço ao convite dessa parceria. Estamos aqui enquanto parceiros, né, coordenando essa mesa com grandes juristas e pessoas atuantes na área de proteção
aos direitos humanos e proteção internacional. Então, estamos aqui animados para ouvi-los, dizer da importância dessa mesa e dessa temática, como Lorena destacou, nesse momento, né, que vivemos de pandemia e de um acirramento da situação, né, das pessoas privadas da saúde, das pessoas privadas de liberdade. Dizer, enfim, que é importante refletir sobre a importância dos sistemas regionais e do Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, como é o caso, né, da Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já vem atuando e, de alguma forma, trazendo algumas repercussões para a mudança, ou pelo menos uma mudança momentânea, de algumas situações do nosso sistema prisional, como foi o caso de Pedrinha e como foi o caso de Urso Branco. Né? Mas, ao mesmo tempo, verificamos que essa atuação, como eu disse, ela acaba sendo pontual, né? E, infelizmente, não vemos uma repercussão muito grande com o passar do tempo em relação às medidas adotadas. Nesse momento de pandemia, destacamos, né, alguns instrumentos que são importantes para pensarmos, né, o sistema prisional, instrumentos esses que cuja importância, né, não é da agora. Então a pandemia ela acirra a situação de vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade, mas a situação de saúde, como eu disse numa mesa anterior, ela já vinha numa situação de violações, né, inclusive com um relatório de um observador da ONU, que foi publicado em 2016, um relatório especial sobre tortura e outras formas cruéis, inumanas e degradantes de tratamento, né, e punição no Brasil. Ele foi publicado em 2016, como eu disse, e, enfim, né, as regras de Mandela, as regras que dizem respeito à proteção de Bangkok, né, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, elas estão longe de serem observadas aqui no Brasil. Portanto, é necessário discutir, né, como podemos pensar numa maior efetividade dessa aproximação com o direito internacional e com o sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Acredito que, nesse momento, né, de um governo que nos coloca num estado de exceção constante, há um grande desânimo, né, em relação à possibilidade de alguma repercussão das decisões, enfim, né, da corte, das cortes internacionais. Mas precisamos perseverar, é o que temos, e como, né, possibilidade de ter alguma esperança. Gostaria de destacar também, né, nesse sistema, não só a atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí, no particular, no que diz respeito à pandemia, a resolução que foi expedida, número 1 de 2020, em relação à questão da pandemia, né, a nota de posicionamento da ONU, a publicação também pela Organização Mundial de Saúde, de orientações, reafirmando, enfim, os princípios da Carta de Ottawa para a promoção da saúde e da Declaração de Alma-Ata sobre cuidados primários. O destaque que essas orientações e essas cartas trazem, né, para cartas não, né, que essas orientações trazem, essas resoluções, para a questão do desencarceramento,
né? A ONU, em alguns desses instrumentos, como a regra de Mandela, e também na Convenção de Bangkok, das regras de Bangkok, ela ainda tem ali alguns resquícios, né, de relegitimação do sistema, de falar de uma finalidade de ressocialização, de apostar na prisão em alguma medida. Mas as últimas declarações nesse estado de pandemia, nesse contexto de pandemia, de alguma forma têm mudado essa perspectiva, né, e trazido aí a necessidade da adoção como medida de política pública do desencarceramento. Então, esse seria o meu destaque nesse momento para essa mudança de perspectiva diante desse contexto que se mostra, né, a impossibilidade de que qualquer outra medida que seja adotada nas unidades prisionais para contenção, como isolamento, por exemplo, que é impossível em unidades superlotadas, ou na distribuição de equipamentos para proteção, como máscaras e álcool gel, por exemplo, né, o sabonete, enfim, e água. A água não se tem, às vezes, a água para beber, quanto mais para a higiene pessoal. Então, como é importante ver essa mudança de perspectiva nessas orientações, né, que indicam a necessidade do desencarceramento. Como isso também, como essas orientações influenciaram a recomendação número 62 do CNJ, e de certa forma foi um alento verificar o CNJ também, né, com essa postura, nessa perspectiva desencarceradora, porém, né, infelizmente, essas orientações acabam sendo tomadas apenas como orientações não vinculativas, inclusive isso está explícito em inúmeras decisões dos nossos tribunais superiores, do STJ, por exemplo, né, além dos juízes de primeiro grau e tribunais estaduais, enfim, né, como o nosso judiciário não se sente vinculado a essa resolução e, portanto, distante dessas orientações que são dadas, né, por esse sistema de proteção internacional de direitos humanos. Enfim, são algumas reflexões aqui que eu coloco inicialmente, mas os especialistas aqui são os convidados, então devolvo a palavra à Lorena para que ela dê continuidade à mesa e passe a palavra aos nossos palestrantes. Muito salutar a colocação da professora Alessandra, muito obrigada, professora. De fato, enfrentamos no Brasil um desconhecimento sobre o direito internacional, sobretudo sobre o direito internacional dos direitos humanos e a sua efetividade, o seu poder de coerção diante dos tribunais brasileiros, diante do poder judiciário brasileiro. Temos uma grande resistência, né, das nossas instâncias judiciais de se verem no cumprimento de decisões internacionais, de tribunais internacionais de direitos humanos e, sobretudo, de realizarem os controles de convencionalidade, né? E se torna extremamente perigoso, sobretudo quando se trata da liberdade e da vida de pessoas privadas de liberdade, uma situação em que o Estado tem o dever de garantidor sobre essas pessoas, e nesse momento uma grande quantidade de pessoas está morrendo dentro do sistema prisional, sob a responsabilidade do Estado, né, e muitas vezes pela omissão do Estado. Então, urge-se, essa mesa acho que tem esse papel, né, de abrir mais esse debate agora com os professores especialistas, né, as professoras especialistas, de como o direito internacional dos direitos humanos ele é necessário e ele é urgente, sobretudo diante de um direito penal cada vez mais do inimigo no Brasil e diante de uma necropolítica dentro do sistema prisional. Para falar mais um pouco sobre direito internacional e direitos humanos no sistema prisional brasileiro, eu convido agora a professora Mariângela Magalhães a nos brindar com a sua fala.
Boa noite a todas e todos que nos acompanham nesse congresso virtual da UFBA. Quero começar agradecendo pelo convite feito pela Lorena e pela professora Denise Vitali para que eu comparecesse aqui nesse debate, e cumprimentar desde já meus colegas, a professora Alessandra Prado, minha querida amiga, a professora Sheila de Carvalho também, professor Siddhartha Legali, e dizer da minha alegria, Lorena, por participar desse debate, alegria não com relação ao estado do direito, né, em relação ao sistema prisional, aos direitos humanos em relação no sistema prisional, mas a alegria da gente poder pensar, dialogar, e eu tenho certeza que é por meio de debates como esse que a gente vai caminhando no direito e quem sabe um dia a situação seja um pouco diferente, né? Quero começar, então, falando sobre, dentro desse tema amplo, né, dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, o sistema prisional brasileiro, quero começar lembrando de um conceito básico, elementar de direitos humanos, a ideia básica que está na própria essência da proteção dos direitos humanos, que é a ideia, o princípio da dignidade humana, que é a ideia, a noção, a constatação de que todos nós, seres humanos, temos que sermos respeitados como pessoa, e por mais que estejamos numa situação, eventualmente, de restrição de alguns direitos, essas restrições não podem ser de tal tamanho a ponto de nos retirar esse caráter de humanidade, nos fazer com que nós deixemos de usufruir os direitos elementares, básicos, os direitos humanos. E nesse sentido, é importante destacar o sistema interamericano de direitos humanos, é a partir dele que eu vou centrar aqui a minha fala, o sistema interamericano de direitos humanos, que é um sistema regional, né, de direitos humanos, e que, assim como o sistema europeu, que foi seu antecessor, tem um papel muito importante, tem uma importância muito grande para a proteção dos direitos humanos, que é o fato não só de assegurar em um tratado internacional a importância de determinados direitos, mas também de proporcionar, de tornar possível por parte das pessoas que recorram a tribunal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a um tribunal, um órgão jurisdicional, para pleitear os seus direitos ou para fazer com que o Estado cumpra a sua obrigação de garantir os direitos humanos, os estados que são signatários da Convenção americana, e no caso em que os estados não cumprem ou não cumpriram, os estados sejam condenados e as pessoas sejam minimamente reparadas pelas lesões sofridas. Então, é importante, é central nesse debate, no sistema interamericano, e, obviamente, estou falando do sistema interamericano porque é o sistema ao qual o Brasil, o sistema regional ao qual o Brasil está vinculado. Especificamente em relação à questão prisional, ao tratamento dos presos, o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E a Convenção Americana de Direitos Humanos, na parte que trata da integridade pessoal, ali no artigo 5º, item 2, fala que ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamento cruel, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com devido respeito à dignidade inerente ao ser humano. E a jurisprudência da Corte Interamericana acabou construindo, né, o conteúdo desse direito ao tratamento, a proibição dos estados
darem tratamento desumano, cruel, degradante. A jurisprudência, ela foi construindo o conteúdo desse direito, dessas garantias, a partir da proibição de torturas dentro dos estabelecimentos penitenciários, a proibição de isolamento ou de incomunicabilidade dos presos, a proteção a proteção das pessoas privadas de liberdade em casos de incêndios, rebeliões, massacres, que muitas vezes acontecem, a questão da superlotação, a proibição de superlotação, falta de privacidade, a necessidade de serem garantidas condições mínimas de higiene para os presos, direito a tratamento médico também é uma faceta dessa obrigação de tratamento humanizado que os estabelecimentos penais, que todas as pessoas devem receber, inclusive aqui a questão das pessoas em situação de privação de liberdade. Eu quero focar aqui a minha análise especificamente nesses pontos, em dois pontos aqui dessa jurisprudência, até pela questão do tempo, enfim, que é a questão do direito à saúde e também a questão das condições mínimas de higiene que o Estado deve promover, deve proporcionar às pessoas em situação de prisão, de restrição da liberdade. E quando a gente pensa nos dias de hoje, né, falar da questão da saúde, a questão do direito à saúde, é quase impossível não pensarmos na pandemia, não pensarmos na questão da Covid, nas contaminações, nos relatórios do CNJ, do CNPCP, enfim, que nos trazem o fato de que muitas pessoas morreram e foram acometidas pela Covid dentro do sistema penitenciário e que muitas delas não receberam tratamento adequado ou que houve um número de contaminação proporcionalmente maior do que fora dos estabelecimentos, etc. Esses números estão disponíveis, posso até citar, por exemplo, que num relatório agora de janeiro do CNJ, 229 mortes dentro dos estabelecimentos penitenciários, num índice até quase 5% maior do que no mês anterior, o número de casos confirmados, mais de 57 mil casos confirmados, enfim. A gente tem, e a contaminação muito maior, tal. Isso, sem dúvida, isso chama atenção, sem dúvida, isso é algo muito relevante quando a gente fala da questão da proteção dos direitos humanos dentro da prisão, como deveria ser a proteção dos direitos humanos dentro da prisão, mas eu gostaria de dar um passo atrás. Eu gostaria de olhar para a jurisprudência da Corte Interamericana, para essa questão do direito à saúde, condições de higiene, etc., antes da pandemia, ou situações que não têm nenhuma relação com pandemia, etc., para a gente visualizar o tamanho do problema, né? Porque é claro que o problema da pandemia é muito grave dentro e fora dos estabelecimentos, mas a pandemia não foi a pandemia que trouxe o problema do direito à saúde ou da falta de direito à saúde aos presos. Esse problema é um problema que está presente no sistema interamericano já há muito tempo e muito mais grave, muito maior do que a questão da pandemia. Eu vou citar muito brevemente aqui 5 casos para a gente ter alguma referência. O caso Vélez Lors contra o Panamá é um caso de 2010, em que o Panamá, foi condenado por desrespeitar a proibição de tratamento cruel, desumano e degradante aos presos, porque era muito recorrente a falta de água nos estabelecimentos penitenciários. Não havia água potável, ou não era respeitado o direito à água potável aos presos, não tinha acesso à água suficiente
e nem artigos para higiene pessoal, para saúde, para sua limpeza, e isso foi considerado uma violação a direitos humanos, o Estado foi condenado. Um segundo caso Tibi versus Equador, é um caso de 2004. O Estado foi condenado também porque houve descumprimento de um princípio, do 24º princípio de proteção de todas as pessoas submetidas a qualquer forma de detenção ou prisão. Esse princípio determina que toda pessoa presa deve ser oferecido exame médico no momento em que ela ingressa no sistema penitenciário, e depois ela deve receber atenção, tratamento de saúde durante todo o período, durante o período em que ela estiver ali presa com a sua liberdade restringida. O Estado foi condenado por não promover esse direito. Terceiro caso Monteiro Aragüen e outros contra a Venezuela. É um caso de uma prisão superlotada. Sempre que a gente fala em superlotação, é indissociável a gente pensar em precárias condições de higiene, né? Então, é uma prisão superlotada, um alojamento anti-higiênico, com falta de privacidade para as atividades básicas de uso de banheiro, serviços de saúde sobrecarregados, um ambiente muito tenso que dava margem, o que favorecia também brigas e falta de segurança. Nesse caso, só para a gente ter uma ideia, a média era de 30 centímetros quadrados por preso, o que é absolutamente inaceitável. Só para ter uma ideia, né, na Europa, hoje se trabalha com um espaço médio de 7 metros quadrados por pessoa, que é 30 centímetros quadrados por pessoa. Os presos precisavam fazer suas necessidades uns nas frentes dos outros e conviver ali entre os excrementos e se alimentarem no mesmo ambiente. O Estado foi condenado também. Quarto caso penal Miguel Castro contra o Peru. Complicadas, graves condições de detenção nas celas superlotadas, condições de higiene e de saúde muito precárias, presos sem acesso à luz natural, artificial, precárias condições de alimentação, assistência médica deficiente, falta de medicamentos, enfim, e também aqui é uma questão de gênero importante, que é a saúde das mulheres especificamente, a questão das necessidades, não havia atendimento às necessidades fisiológicas das mulheres, material de higiene pessoal, enfim, e o Estado também foi condenado. E, por fim, o quinto caso Fleury e outros contra o Haiti, que também o Estado foi condenado pela superlotação, que levava, consequentemente, a uma falta de ventilação e luz natural, não havia cama suficiente para todas as pessoas, não havia condições adequadas de higiene, isolamento, comunicação, etc. Concluiu-se pela violação da integridade pessoal. Eu trago esses exemplos, na verdade, que, obviamente, fiz aqui uma referência muito simplista, muito reduzida, mas para mostrar que essa jurisprudência da Corte Interamericana é a jurisprudência que molda o direito internacional de direitos humanos, o direito regional de direitos humanos, ao qual o Brasil também está submetido, que o Brasil deve respeitar as mesmas normas e também deve balizar a interpretação dessas normas a partir da jurisprudência da Corte Interamericana. No entanto, quando a gente olha para o sistema prisional brasileiro, e eu não vou fazer aqui referência a casos que foram levados à Corte Interamericana, em que houve medidas provisionais, ou, enfim, eu quero fazer referência a 3 reportagens, a 3 casos reportados pela imprensa brasileira, casos relativamente recentes, só para a gente ter uma ideia do quão
próximo o nosso sistema, não que a gente não tenha essa noção, o que precisasse disso, porque a gente acompanha, a gente vê pelas notícias, os trabalhos, pela própria imprensa, enfim, mas para a gente ver quão perto o nosso sistema está desses casos relatados em que os estados foram condenados, e que são casos muito, muito recentes. Uma reportagem de 2018, o título da reportagem, que saiu no Globo, no G1, diz assim, o título da reportagem é: número de presos mortos por doença em presídio no Rio de Janeiro cresce 10 vezes em quase 2 décadas. É feita uma comparação dizendo que em 1998 houve 26 mortes nos estabelecimentos penitenciários analisados ali no Rio de Janeiro, em que 2017 houve 266, de 26 para 266. E nessa reportagem se fala que, embora seja verdade que tenha ocorrido um aumento também da população prisional, o número de mortes é muito maior proporcionalmente do que o aumento do número de mortes. Se fala que de 83 presos, os analisados num relatório da Defensoria ali, 30 apresentavam sinais de emagrecimento excessivo e desnutrição, 53 pessoas morreram de tuberculose, pneumonia e doenças decorrentes de infecções pulmonares, e 35 dessas pessoas tinham menos de 40 anos de idade. A maioria das mortes no sistema prisional ali analisado de pessoas jovens, portadoras de diabetes ou hipertensão, que são doenças absolutamente controláveis e que em ambiente fora do presídio não levam, em geral, como regra, não levam pessoas à morte, elas poderiam ter sido evitadas. Duas reportagens da mesma data, de 20 de maio de 2019, fala de estabelecimentos prisionais no estado de São Paulo. O título de uma reportagem é: São Paulo restringe acesso de presidiários à água. No interior de São Paulo, onde as temperaturas são em torno de 30 graus Celsius, os presos têm uma dificuldade em lidar com o calor, além da má circulação do ar típica dos cárceres. O problema ali é que as torneiras não contêm água. As penitenciárias de Pirajuí, Hortolândia e Tremembé faziam racionamento de água. Então, havia água nos estabelecimentos que já eram superlotados, havia água 2 horas no período da manhã, 2 horas à tarde, 2 horas à noite. Isso claramente impacta na higiene de qualquer pessoa, ainda mais pessoas presas num ambiente superlotado. E a segunda reportagem aí, também de São Paulo, o título da reportagem é: Presos defecam em ralo em presídio em São Paulo. Essa reportagem de 2019, não é da Idade Média. Em Pirajuí, que é um dos presídios, os presos ficam 6 horas, ficam sem banheiro 6 horas por dia, porque a regra ali o banheiro só tem dentro da cela, e eles podem sair da cela para o banho de sol, mas se saem para o banho de sol, não podem voltar para a cela enquanto estão no banho de sol. E no banho de sol não tem banheiro. E aí, isso obrigava os presos a urinarem e defecarem num ralo no pátio da cadeia. O defensor que fez a visita ali disse que o cheiro perto do ralo do pátio era insuportável, que é absolutamente fácil de imaginar. E a terceira e última reportagem é de 2020, já estou terminando, é de 2020, dizendo que Roraima ignorou alertas de saúde e se superlotou presos em esgoto. As celas onde cabe até 3 pessoas estavam com 18 pessoas e havia esgoto dentro do ambiente carcerário, e enfim, e vocês podem imaginar a questão da saúde dessas pessoas. Isso tudo, dentro desse tema dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, eu quero concluir mostrando como a realidade, né, assim, fazendo uma pequeníssima assim, análise aqui,
como a realidade do nosso sistema prisional no que diz respeito à saúde, enfim, amplamente a questão da saúde, é absolutamente desrespeitada, e o Brasil só não tem mais condenações por qualquer razão inexplicável, porque quando a gente analisa, só não tem condenações, né, por razões inexplicáveis, quando a gente analisa esses casos, esses 3 exemplos pinçados ao acaso de reportagens, a gente vê que nossa situação não difere desses outros casos de condenações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nesse momento em que a gente discute com razão e necessário, que a gente discute a questão da Covid nos estabelecimentos, a pandemia, a gente pode imaginar qual é o tamanho do problema quando a gente percebe que a pandemia chegou nesse ambiente que já não era respeitoso dos direitos humanos. Agradeço, eu vi que o tempo já esgotou. Obrigada pela atenção, e eu estou vendo agora que minha gatinha, que eu acho que ela participou, né, da transmissão, tenho essa impressão. Obrigada, gente. Professora Mariângela, esse sorriso era pela gatinha, não pelos relatos chocantes, que quem estuda, quem pesquisa o sistema prisional e quem trabalha na área como eu, a advogada criminalista e os outros professores aqui, as outras professoras também, sabemos bem essa realidade extremamente chocante e que não tem qualquer vínculo com a dignidade da pessoa humana e com os direitos humanos. Os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, eles precisam ser mais conhecidos para que possam ser explorados e utilizados pelas pessoas físicas, né, para que a gente possa desenvolver as jurisprudências, né, e para que a gente possa dialogar dentro dos tribunais internacionais com a Corte Interamericana, com o sistema ONU, né, para que a gente possa disputar os direitos humanos. Os seus relatos são chocantes, mas eu não tenho dúvida de que a realidade dos presídios hoje, sem dúvida, deve ser ainda mais chocante do que esses relatos. Para que a gente não possa perder nem mais um segundo, eu passo correndo a palavra para o professor Siddhartha Legale para nos brindar também com mais uma incrível palestra nessa mesa. Bom, primeiro queria agradecer imensamente o convite, enfim, da Lorena para participar desse congresso virtual aqui da UFBA, que é motivo de particular alegria por vários motivos. Primeiro, uma espécie de revanche pessoal, digamos assim. Eu cheguei, quando eu ainda era professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, a fazer concurso também para a Federal da Bahia. Enfim, fiquei em primeiro na prova escrita, na prova de aula fui classificado, estava em primeiro, mas no memorial disseram que eu estava muito centrado no Rio e era muito jovem. Então, tá aqui dentro da UFBA falando para vocês, universidade que eu tenho o maior carinho, pesquisei todo mundo, li, é motivo de particular alegria, embora eu esteja hoje na UFRJ. Eu não nasci nordestino nem baiano, mas me tornei, de certa medida, porque minha mãe é baiana, morei 10 anos em Salvador, então tenho uma alegria super pessoal. Além disso, tem também um motivo institucional. Lá no Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, e em especial na Clínica Interamericana de Direitos Humanos, a gente vem produzindo alguns memoriais relatando essas denúncias que a professora Mariela Gomes, que é uma referência no assunto, tem um livro excelente sobre direito penal e direitos humanos, bem denunciou, e a gente produziu 3 memoriais. Um sobre pessoas privadas de liberdade, quais são os padrões de proteção interamericanos, para a audiência pública da Corte, que ainda vai ser marcada esse ano. A gente já entregou, já foi aceito, mas estamos aguardando. A gente produziu também um memorial sobre letalidade policial, e o caso que ela falou aqui do Rio de Janeiro, em especial do Plácido, que a intervenção da Corte reduziu um pouco a superlotação, diminuiu um pouco esse quadro dramático, mas no contexto de pandemia voltou a se agravar essa superlotação, que precisa de um monitoramento mais intenso. E a gente entregou
um relatório sobre a letalidade policial que se articula com esse contexto de graves violações do sistema prisional. Então, o caso envolvendo justamente a favela Nova Brasília é uma tônica em torno dessa questão. E ainda, o último memorial que a gente entregou e que está aberto na corte, que envolve também esses dilemas do processo de, não tanto de execução penal, mas de investigação, envolve justamente o caso Márcia Barbosa. Então, a gente entregou também um memorial para a Corte Interamericana sobre feminicídio, e tem uma série de violações também reconhecidas pelo sistema interamericano que exigem padrões de proteção adequados a questões de gênero, como o caso Prisão Castro Castro, no Peru, onde teve toda uma violação não só à integridade dos presos, mas também à integridade das mulheres por não ter um tratamento específico ali. O Fujimori, à época, entrou com um tanque, não deu acesso, por exemplo, a Modest e outras questões ali dentro. Então, trabalhar esse tema tão dramático, não só para o nosso país, que é campeão em termos de violações a direitos humanos em presídios, tanto na comissão quanto na corte, é uma questão dramática. A gente tem, por exemplo, casos clássicos que já viraram até filme, como Carandiru, na Comissão Interamericana, e mais de 7 casos que envolvem estabelecimentos de privação de liberdade, para chamar assim, para dar um caráter mais aberto, envolvendo o Brasil. Pedrinhas, Curado, Urso Branco, Araraquara, com reconhecimento de violações na corte, mas também unidades de internação de menores, como a FEBEM, em São Paulo, ou a Unis, no Espírito Santo, e ainda um caso dramático que continua a ausência de políticas públicas para a proteção da pessoa com deficiência que esteja numa unidade de internação, o caso da Miyoshi Mendes Lopes, que, embora tenha se indenizado a família, essas políticas públicas, esse ano, teve um corte de 75% do orçamento para elas, como denuncia a Associação Brasileira da Pessoa com Deficiência. Então, esse tema específico da privação de liberdade, essas unidades de sentido amplo, é muito caro ao Brasil em particular. E, por fim, complementando um pouco a fala da professora Mariângela, que acho que já fez um retrato muito perfeito em relação à realidade prisional do Brasil e da América Latina, a minha intenção aqui, já antecipando, imaginando que a fala dela seria nesse tom, até pelas obras e artigos, é justamente trabalhar um conceito que eu desenvolvi quando eu era professor lá de Valadares, com um aluno, na primeira oportunidade que eu tive de orientar uma iniciação científica PIBIC, o Davi Araújo, que hoje é mestre pela UF, onde a gente estudou o chamado estado de coisas inconvencional, que já foi reconhecido pelo Supremo, aplicado à realidade de Governador Valadares, que fica no interior de Minas Gerais. E ali, naquela ocasião, a gente produziu um artigo, produziu uma espécie de mini documentário que está no YouTube, para o canal Debates Virtuais, e a gente foi amadurecendo e lendo esses casos, e a gente verificou que há também não só um estado de coisas inconstitucional, como o Supremo já reconheceu, que se caracteriza por uma violação massiva de direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Em segundo lugar, uma omissão persistente do Estado em resolver essa questão. Em terceiro lugar, um litígio estrutural que gera uma descoordenação entre os órgãos do Estado e a incapacidade de resolver esses dilemas. Essa é uma teoria que foi importada da Corte Constitucional Colombiana, na tutela 25, pelo Supremo, na decisão envolvendo uma DPF proposta pelo PSOL, a DPF 347. Então, esse é um contexto, quer dizer, há graves violações na comissão, na corte, no STF, as instituições são unânimes em reconhecer isso. Mas a nossa ideia ali naquela pesquisa que a gente vem desenvolvendo hoje também nos memoriais da clínica é pensar em formas de solução para esse estado, não só de coisas inconstitucional, mas também ilegal. E aí, para isso, a gente defende que a intervenção mais incisiva, tanto da Comissão Interamericana quanto da Corte, podem ajudar com que Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como Estados-membros da Federação e a União, dialoguem para solucionar essa dificuldade de diálogo na Corte.
E, nesse sentido, por exemplo, a gente tem exemplos relativamente bem-sucedidos, ainda que tardios e demorados, como o próprio caso Urso Branco, que ainda que tenha levado 10 anos, com reiteração de 10 medidas provisionais ao longo do tempo, se diminuiu pela metade o número de presos no presídio lá em Rondônia, por conta da criação de uma outra prisão, de uma construção em Ariquemes, uma cidade vizinha, e isso diminuiu a violação de direitos humanos por conta da atividade exaustiva e intensa da Corte em reiterar durante 10 anos consecutivos, ano a ano, uma medida provisional, que é uma decisão para casos de graves violações, omissões intensas, riscos de dano irreparável. Então, essa intervenção da Corte ajudou, pelo menos, a que 2 ou 3 mil pessoas não tivessem seus direitos humanos mais básicos violados, como o direito à vida e a integridade física, por conta dessa superlotação, e não só dos detentos, das pessoas privadas ali, mas também dos guardas que trabalham ali, das famílias que visitam e da própria sociedade, que passa a ter um ambiente para ressocialização, que deve ser sempre a função da pena, mais propício. Então, esse é um exemplo, acho que muito interessante para a gente pensar sobre esse estado de coisa inconvencional, que é um conceito que eu cunhei lá nessa pesquisa da UFRJ junto com o Davi, e a gente propõe que há uma violação massiva de direitos humanos à luz dos padrões interamericanos de proteção, há uma omissão persistente do Estado, essa demora, no caso Urso Branco, é ilustrativa disso, e ainda que a atuação da comissão e da Corte pode ajudar, através desse monitoramento, que não é uma tradição das instituições judiciais brasileiras, essa fase pós-decisional não é muito comum no processo brasileiro, ou as sentenças estruturantes ainda são uma novidade para os processualistas, a gente ainda vê raramente ações civis públicas, TAC, funcionando de forma mais exaustiva e operacional. Então, essa é uma exceção, esse tipo de sentença, e deve-se pensar nisso também para fiscalizar e monitorar a implementação dessas políticas públicas nos presídios, não só descontingenciando o fundo penitenciário, mas também monitorando caso a caso essas violações, para que a gente possa salvar a vida das pessoas. Então, essa história de direitos humanos para humanos direitos não faz sentido. Direitos humanos é para todo mundo, para a pessoa privada de liberdade, para o guarda que trabalha ali, para a família que vai até ali, e para as pessoas também que vivem em torno desses presídios. Então, nesse sentido, eu queria esclarecer e destacar algumas questões que são importantes, que acho que a gente precisa conhecer mais o sistema interamericano, e não só à luz da questão midiática. A gente tem que se preparar mais para essa litigância estratégica em direitos humanos, de conhecer efetivamente esse direito. Então, a gente precisa também de educação clínica em direitos humanos, que ainda é algo raro. Então, essas clínicas podem e devem ter um trabalho importante desse diálogo entre comissão e corte. E aí, embora se saiba que existe esse sistema, não se conhece bem, eu acho que é importante a gente esclarecer um pouco o funcionamento desse sistema. O primeiro ponto é que qualquer pessoa ou grupo de pessoas, uma clínica, uma ONG, podem levar um caso até a comissão. Um caso muito ventilado recentemente foi o caso do Daniel Silveira, dizendo que ia levar um caso para a corte. Isso não pode. A porta de entrada de uma denúncia no sistema interamericano é a comissão, e para isso alguns requisitos têm que estar previstos, como, por exemplo, o esgotamento das instâncias internas, tem que ter falhado essa sistema de proteção nacional. Depois, se você optar por levar o caso até o sistema, não pode levar outro sistema de proteção internacional, por exemplo, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, e ainda tem um prazo de 6 meses ali. Então, muitas vezes, isso já acaba sendo uma dificuldade, porque o processo dura 10, 15 anos no plano interno, tem toda uma deficiência de acesso à justiça, e ainda essa violação persiste. Depois você tem um relatório sigiloso no sistema. Eu estimo, numa pesquisa quantitativa que eu fiz junto com a professora Flávia Provezan e o Rafael, num livro que a gente publicou, que tem mais ou menos 1.000 casos do Brasil, só que 900 a gente não conhece
porque esse primeiro relatório é sigiloso, e isso é dramático, porque a gente não consegue estudar mais o caso. Ok, quando o tempo estiver próximo, vocês me avisam e a gente encerra. O segundo relatório de mérito é público. Então, assim, isso a gente levantou mais ou menos os 130, só que desses só 30 tem relatórios específicos, com mérito definido. A maioria é relatório de admissibilidade. Então, esse conhecimento que a Lorena bem destacou é fundamental para que a gente possa combater essas violações que o sistema penal como um todo, nas fases de investigação, processo e julgamento e execução penal, cometem. Então, desses casos, por exemplo, tem mais ou menos 40 envolvendo violência policial, e uma coisa que é bárbara e que a gente acaba não vendo a análise da própria comissão é justamente na perspectiva racial, casos como Wallace Almeida, de um menino negro assassinado na favela aqui no Rio de Janeiro, não tem essa análise interseccional devida. Então, há também uma necessidade de aprimorar os padrões interamericanos de proteção e não só de efetivá-los no plano interno, e para isso a gente precisa de uma educação transformadora. Uma crítica que eu sempre faço, e aproveito a presença da Sheila aqui, que é uma referência, enfim, mundial, uma das maiores ativistas reconhecidas até pela ONU, nesse sentido é que não existe uma clínica antirracista, e institutos como um GLE10, que é uma referência para todos nós que trabalhamos com direitos humanos, só levaram 2 casos até o sistema. Então seria fundamental que institutos como a Colisão Negras por Direitos criticassem essa falta de uma análise interseccional dentro da comissão e dentro da corte, porque é uma espécie de racismo institucional do próprio sistema, e aprimorar é fundamental para que se viole menos direitos no próprio sistema. E uma vez deferido esse relatório de mérito, você pode levar, se o Estado se quedar inerte, ele é público, então a ideia é que gere esse poder de envergonhar, que denuncie para o país como um todo, e que se dê conhecimento, que gere uma memória histórica para a corte, se houver essa violação e se o Estado não saná-la. E aí se leva o caso até a corte. Então o procedimento é mais ou menos esse. E nesse procedimento, muitas vezes, você leva 10, 15 anos no plano interno, 2 na comissão, ou 2 a 6 anos na comissão, e ainda mais 2 a 4 anos na corte, na média até você ter algum posicionamento ou sentença definitiva. Então, 20 anos no caso na corte é dramático. Então, nós, que somos professores e ativistas de direitos humanos, precisamos conhecer efetivamente cada regra do sistema e pressionar para que haja esse reconhecimento e essas violações, e que gerem parâmetros cada vez que elevem o grau de proteção dos direitos humanos da corte. Por exemplo, um caso que a gente chamou o professor Felipe Almeida e o Cerco, que é o grupo de pesquisa dele sobre racismo e decolonialidade, para atuar junto com a clínica, foi justamente no memorial como amicus curiae para a Corte Interamericana sobre pessoas privadas de liberdade, onde a gente partiu dessas premissas que a gente trabalha aqui. Porque nem a comissão, nem a Corte levantaram nenhum questionamento sobre direitos das pessoas afrodescendentes privadas de liberdade. Então, a gente propôs que se elevasse um pouco isso. Então, para encerrar e arrematar essa palestra, eu acho que a gente tem que pensar essa litigância estratégica em direitos humanos em todas as suas etapas, no plano interno, na comissão, na corte, e pensar que essa comissão funciona como uma espécie de Ministério Público na tutela coletiva desses direitos, no plano interno, uma espécie de Ministério Público transnacional, e ainda a Corte Interamericana funciona como uma espécie de corte constitucional responsável por realizar esse controle de convencionalidade, e ela vem fazendo de forma cada vez mais intensa, em especial a partir da Corte Cansado Trindade, da presidência dele, que tem realizado esse ativismo para a proteção dos grupos vulneráveis, como as pessoas privadas de liberdade, que não têm uma representatividade política ou algo mais amplo, e acabam tendo seus direitos profundamente violados, como já se reconheceu nesses inúmeros casos. Então, agradeço a oportunidade de falar na UFBA, num congresso tão qualificado, ao lado de professoras tão qualificadas e numa mesa majoritariamente feminina, e que a gente continue assim, que tenha uma pluralidade nesse sentido. É isso, e devolvo a palavra para a Lorena.
Olá, agradeço ao professor Siddhartha pela brilhante exposição. Já sabíamos que teria essa qualidade, nos lembrando aí da necessidade do litígio estratégico. E agora falaremos com uma grande especialista sobre litígio estratégico, que é a professora Sheila de Carvalho. Professora Sheila de Carvalho, que tem um extenso currículo em litigância estratégica, integra a Uniafro, Coalizão Negra por Direitos e o Grupo Prerrogativas. Vai nos falar sobre litígio estratégico, litigância estratégica e muitas coisas nesse sentido. Professora Sheila, é com você. Olá, Lorena, obrigada. Queria primeiramente aqui agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, né? Professora Lorena, muito obrigada pelo convite. Muito bom ouvir a professora Alessandra, a professora Mariângela, o professor Siddhartha, com quem já compartilhei aí mesas recentes também dentro dessa temática, e fico muito feliz de ter a oportunidade de travar esse diálogo, né? Que eu acho que para esse momento é muito importante. Já vou pedir desculpas antecipadas para vocês que a minha sobrinha está aqui, volta e meia, né? Ela gosta de participar também do evento, né? E o vizinho que está aí empolgado nas músicas dos anos 80. Então, peço desculpas por isso, que são razões que nos saem do controle aqui, estando nessa sistemática pandêmica de home office. Achei muito interessante muitos pontos que o professor Siddhartha e a professora Mariângela fizeram, né? Acho que nem cabe aqui alongar frente aos cenários que eles colocaram, né? Acho que nos dá muito a refletir, nos mostram as principais questões que a gente tem para lidar em relação aos sistemas, né? Mas eu queria puxar um pouquinho a nossa perspectiva para o sistema universal também, que é o sistema ONU, né? Acho que é interessante a gente debater um pouco, né, outros sistemas internacionais de proteção que existem e que a gente possa fazer incidência dentro deles, né? Quando eu penso na litigância estratégica de direitos humanos, eu penso muito mais hoje numa ação estratégica em direitos humanos, né? A gente tem aqui o nosso sistema interamericano, que para mim é um sistema extremamente interessante por ser mais próximo da nossa realidade, né? Por se conectar aqui com as nossas agendas, porque um desafio que a gente tem num sistema ONU, por exemplo, né, num sistema internacional de proteção como a ONU, né, é uma questão de representatividade de vivências, né, eu acho que a gente precisa trazer aí a forma como é construída também a agenda de direitos humanos, aquelas pessoas que estão dentro dos sistemas internacionais, né, infelizmente são pessoas com pouca conexão com a realidade, digamos assim, né? E quando a gente está trazendo os problemas que a gente enfrenta num sistema prisional brasileiro, quando a gente traz problemas que a gente enfrenta numa sistemática de segurança pública, né, ou justiça criminal, numa perspectiva mais ampla, volta e meia está muito desconectado com a realidade que a gente vê e enxerga presente dentro do sistema de proteção universal como a ONU, né? Porque é um sistema que não é europeu, né, se diz universal, mas está dentro da Europa, é um sistema que tem a sua composição majoritariamente por pessoas que vêm de países europeus ou dos Estados Unidos, né, países do norte, como a gente chama, e isso reflete muito como a pessoa enxerga aquela problemática, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que aqui as pessoas invadem as casas, né, sem mandato, quando a gente fala que a polícia que é militar, isso também é uma questão, né? Mata crianças na frente de suas casas, crianças que estão brincando dentro das suas casas. Quando a gente fala aqui que rola decapitação dentro dos presídios, né? Que rola essa questão de privação à água, né? E tantos outros problemas que a professora Mariângela colocou aqui também, muitas vezes as pessoas do sistema ONU não conseguem se conectar a essa realidade, né? Não faz parte, porque a gente está falando de uma outra espécie de vivência, que é algo diferente que a gente vê dentro do sistema interamericano, né? Direitos humanos, composto tanto pela comissão quanto pela corte, mas que tem aí, se depara com uma quantidade de casos mais semelhantes de violação de direitos, nos cenários de caos, né, dentro do sistema prisional, que a gente enxerga também em outros países da região. Então,
abordagem de quem está levando o problema e para onde está levando esse problema é muito importante, como a forma que vai ser recepcionado por isso, né? Mas por que eu estou trazendo isso, né? Porque quando a gente está pensando numa ação em direitos humanos, né, fazer uma ação estratégica em direitos humanos, o sistema universal também ele pode ser muito bem utilizado para isso, né? Especialmente quando a gente está falando de uma situação de denúncia em que a gente quer fazer uma ação política mais forte no plano interno, né? Dentro do país que está levando essa demanda, né? Assim como a gente tem o litígio internacional, e acho que, né, foi muito bem debatido aqui, essa litigância estratégica em direitos humanos, a gente também tem um advocacy internacional, né? Um advocacy para a formulação de novos parâmetros internacionais, para a formulação de resolução, para a formulação de posicionamentos, que às vezes é muito mais interessante para o problema que a gente está enfrentando aqui, né? Do que levar o caso e aguardar o caso, né? Deixar o caso maturar. A gente sabe que os casos, quando eles são levados pelo sistema, eles têm uma série de condicionantes, né? Que sim, tem que ser respeitadas e que são critérios aí de seleção, se esse caso ele é passível de ser julgado pela comissão ou a corte, né? Se tratando aqui do sistema interamericano, ou se ele é passível de ser recebido ali, se tratando da Corte Internacional de Justiça, né? São várias outras condicionantes que nem sempre cabem ali na nossa disputa, né? E para isso a gente também tem que fazer um uso político desses sistemas, né? Utilizar eles de outras formas múltiplas, especialmente em denúncias situacionais, né? De violações de direitos humanos. Para isso, por exemplo, tem sido muito interessante e útil o uso dos espaços de audiências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a gente tem visto que tem enfrentado bastantes temas relacionados ao sistema prisional brasileiro, né? Tem sido feitas várias audiências temáticas em relação a isso no Brasil, pelo menos uma por ano, né? Nos últimos 5, 6 anos, elas têm trazido aí um debate acerca de situações que se encontram dentro do sistema prisional brasileiro. E isso cria um debate, cria um desdobramento em relação ao tema, né? A gente consegue ver outras perspectivas e a comissão também ela pode atuar de uma outra forma, né? Numa produção de material, numa produção de documentos, numa produção de informativos que sejam interessantes para a gente trabalhar politicamente com esses, né? No âmbito interno, né? Eu vim do que as pessoas chamam, né, dessas universidades de elite de direito, né? Mas isso pouco significa quando a gente está falando de uma agenda de direitos humanos, porque direitos humanos é extremamente negligenciado dentro das universidades de direito. Então, poucas pessoas vão sair da faculdade com um conhecimento mínimo e básico, né, dos sistemas internacionais de proteção e como usá-los. Isso acaba refletindo muito, né, em quem consegue acessar esses sistemas, né? Então, por muito tempo, a gente tem aí, a gente teve uma participação limitada, né, uma participação limitada da sociedade civil brasileira, né, levando situações para os sistemas internacionais de proteção, porque para essa sociedade sempre foi privada, né? A participação, não numa forma de um bloqueio, claro, né? Um bloqueio pré-estabelecido por qualquer razão de ser, mas numa falta de conhecimento para ter acesso, né? Para a gente acessar esses sistemas, a gente precisa conhecer, e eles precisavam estar mais amplamente debatidos aí entre múltiplas organizações, entre múltiplos movimentos, em comunidades, né? Como se pudesse ser um recurso que essas organizações e movimentos pudessem se valer para se utilizar na sua ação política, né, na sua ação em direitos humanos. E isso tem mudado, né? A gente tem visto cada vez mais uma pluralização na participação de organizações e movimentos, né, no acesso dessas organizações e movimentos a esses sistemas. Ainda é extremamente elitizado, né? E por ser extremamente elitizado, é extremamente branco, né? A gente vê que tem mais organizações brancas que têm facilidade em ter esse acesso, né? Que tem investimento para
para se utilizar desses sistemas, né, que são formadas para se valer desses sistemas frente a organizações negras, organizações periféricas, organizações que estão ali mais dentro das comunidades, né? E isso é importante de mudar, sabe? A gente possibilitar e pluralizar o acesso a esses mecanismos, porque esses mecanismos são muito úteis quando a gente está fazendo uma ação estratégica em direitos humanos, né? Como meus colegas que antecederam falaram muito de litigância, né? Eu estou tentando trazer um pouco mais essa perspectiva do que seria, então, esse advocacy, como ele pode impactar no plano interno, né? Então, ano passado, ano retrasado, desculpa, 2019, a gente se deparou com um grande desafio no Congresso Nacional, que foi o pacote Moro, o pacote denominado pelo antigo ministro da Justiça, Sérgio Moro, de pacote anticrime. Esse pacote ele trazia uma série de modificações na legislação penal e na legislação de execução penal, né, que iam impactar diretamente o encarceramento em massa no país, ia impactar especificamente nossos presídios, né, e ia impactar especificamente a população negra, que é quem é mais atingida aí pelas medidas de justiça criminal, né, E esse pacote ele foi muito bem recebido no Congresso, né? Não sei se vocês se lembram, enfim, desse momento, né? Estava com ânimos muito aflorados para a aprovação do pacote, tanto que ele foi aprovado, né? Mas antes dele ser aprovado, muitas coisas caíram. E um espaço que foi muito importante para fazer uma incidência que pudesse influir no resultado que a gente teve no Congresso Nacional foi os sistemas internacionais de proteção. Então, a Coalizão Negra por Direitos, articulada com outras organizações também no campo da justiça criminal e defesa de direitos humanos, a gente fez uma incidência muito forte na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, sobre os principais pontos do pacote, e também fizemos comunicações direcionadas à ONU, né? Porque quando a gente pega a ONU, né, é difícil explicar, porque são tantas caixas possíveis de ação em direitos humanos que a gente pode fazer dentro do espaço ONU, né? Que seria muito interessante se esse conhecimento fosse pluralizado, né? Mas a gente utilizou ali a sistemática das relatorias do Escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que fez posicionamentos relacionados a questões do pacote, né? De coisas que seriam prejudicial em comparação ao normativo e os parâmetros internacionais de direitos humanos, se fosse aprovado. Então, foram documentos, debates que se deram no âmbito internacional, mas que impactaram muito a ação que a gente estava fazendo aqui, no plano interno, numa ação de construção legislativa, né? Então, essa conectividade é importante. Quando você tem um caso como o caso Maria da Penha, né? O que seria a Lei Maria da Penha se não fosse um movimento de mulheres, né? Levando esse caso para o âmbito internacional, conseguindo fazer uma construção robusta, temática, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que a gente tivesse parâmetros que pudessem ser utilizados na produção legislativa no país, né? Que foi isso, essa conexão das ações, né? Quando a gente está pensando em ação estratégica em direitos humanos, ela é muito importante. E o sistema nos dá isso de muitas formas, né? Nos dá essas aberturas, nos dá essas possibilidades, né? A gente precisa pluralizar mais. Eu acho que é muito interessante esses movimentos que vêm surgindo, né? As clínicas universitárias, né? Organizações que vêm se especializando nisso e buscando uma atuação mais enérgica dentro desse espaço, porque ele é necessário, mas ele também é limitado. E a gente, para utilizá-lo, a gente precisa entender e estar muito ciente das suas limitações. Até porque, quando a gente está falando de direitos humanos também, né, a gente está falando de vítimas de violações de direitos humanos. E a gente, enquanto atores de direitos humanos, a gente tem uma obrigação de ser sensível às dores das violações que foram causadas, né? Então, por mais que seja interessante essa dinâmica de criar parâmetros, né? Buscar ali dentro do sistema, criar teses, teorias, enfim, eu acho que a ação de direitos humanos, ela nunca pode esquecer para quem ela está sendo pleiteada. Então, ter um cuidado com as vítimas, ter um cuidado daqueles casos que a gente leva, né? Que nós, enquanto operadores de direito, leva para esse espaço é muito importante. E cabe a reflexão até onde esses sistemas conseguem enxergar,
né, até onde a gente consegue chegar na transformação social utilizando esses sistemas. Tem um professor de Harvard que ele é muito interessante na crítica que ele faz aos sistemas internacionais de proteção, o Samuel Moyn, que ele primeiro, ele faz uma crítica dos sistemas em si, né, que a gente já abordou aqui. Então, quem compõe esse sistema, né? Quem são as pessoas que fazem os sistemas internacionais de proteção funcionarem, né? Então, ele diz que essa questão de ter maior representatividade dentro desses sistemas é muito importante. Representatividade de vivência, representatividade de gênero, representatividade étnica, né? Principalmente numa região tão ampla e diversa como é a América Latina, né? Essa representatividade é super importante, coisa que a ONU também deveria fazer. Então, ele já questiona aí, né, o quão legítimo é uma produção que sai de um espaço tão pouco diverso. Mas ele também coloca uma questão que é um dos maiores desafios que a gente tem aqui. Como fazer esse sistema efetivo em governos que não respeitam direitos humanos, em governos que têm como a sua agenda principal um descaso com direitos humanos. Ele conecta isso muito com a ascensão do Trump, né? O Trump se posiciona contra a ONU, né? Assim como o Bolsonaro também se posicionou contra a ONU, suas agências, né? A OMS, enfim. Então, há um desafio hoje global de conseguir fazer com que esses sistemas continuem gerando impacto, né? Em governos que se colocam tão frontalmente a agenda de direitos humanos. Então, essa também é uma reflexão para a gente pensar como lidar com essa nova realidade, né? Creio que meu tempo acabou, mas sigo aqui disponível para o debate com vocês. Bem, estamos chegando ao fim da nossa mesa. Já agradecendo aqui a participação de cada um, as colocações, né, tão ricas, as informações trazidas, as reflexões que ficam e que proporcionaram a cada pessoa que está assistindo. Acho que tudo que foi dito aqui é muito importante, mas essa última reflexão que a professora Sheila faz, eu acredito que é o grande desafio, como fazer esse sistema valer para governos que se colocam à parte desse sistema, que não aderem ao sistema, né? Então, eu acho que hoje o nosso grande desafio, infelizmente, é o que vivemos, né? E somos aí, enfim, a bola da vez, quanto a essa desconsideração, né? E a como a sociedade civil e os órgãos que ainda funcionam podem lidar com essa questão em relação ao sistema interamericano. Bem, tivemos aqui 3 perguntas, mas infelizmente o tempo é curto, os palestrantes não terão tempo, né, para responder, algumas já foram respondidas. Então, Melina perguntou qual o real papel do Ministério Público e da Defensoria Pública nesse nefasto contexto carcerário. Zulu Araújo perguntou como a sociedade ou organizações da sociedade podem denunciar essas circunstâncias prisionais do Brasil à Corte Interamericana. Bem, eu acho que teve mais uma pergunta que talvez esteja me passando aqui. Reivan França, Defensoria e Ministério Público conhecem a situação dos presídios. Eles não poderiam acionar judicialmente o Estado para o Executivo melhorar as condições prisionais? Enfim, nós temos aqui várias questões que tomariam, né, o mesmo tempo que já levamos até aqui para que pudessem ser respondidas, certamente, mas eu vou aproveitar esse tempinho final e passar a palavra para cada um, caso queira fazer aí um fechamento de 2 minutos, se é que é possível, pelo menos uma despedida aqui da mesa. Muitíssimo obrigada, professora Mariângela Magalhães, professor Siddhartha Legale, professora Sheila de Carvalho, um prazer ouvi-los e até uma próxima oportunidade. Eu passo, então, a palavra para cada um, né, nessa ordem, que foi a ordem das falas, para que façam as suas considerações finais, em 2 minutos. Bom, obrigada. Eu que agradeço
o convite. Eu fiquei encantada com... Ainda bem que eu falei primeiro, porque daí foi melhorando conforme o melhor veio depois. Gostei demais, tanto da intervenção do professor Siddhartha quanto da professora Sheila, e quero agradecer mais uma vez o convite. Acredito, não tenho a menor dúvida, que esse tema é importante para o Brasil, para o mundo. É um longo caminho que a gente tem aí pela frente, não sem a pretensão de esgotar, mas só para não deixar assim, resposta à pergunta se o Ministério Público e a Defensoria não podem acionar o Judiciário. Claro que podem, e as regras de direito internacional, as convenções às quais o Brasil aderiu, fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Quer dizer, o que a gente não tem muito é essa tradição, talvez, essa cultura, como a professora Sheila bem falou, que não adianta, que é importante se estudar mais isso, né, se conhecer não só o funcionamento do sistema, como essa possibilidade, essa potencialidade. Mas, enfim, agradeço muito essa possibilidade de aprender um pouco com vocês. Professora Alessandra, também um prazer estar aqui com você. Lorena, obrigada pelo convite, e agradeço também o convite da professora Denise Vitali, que não está aqui com a gente na tela, mas que também ajudou a organizar e também me formulou o convite junto com a Lorena. Obrigada. Bom, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade à Lorena e à Alessandra de conhecer um pouco mais também o trabalho do NESP, que a UFBA vem fazendo. Para mim foi uma honra, acho que a gente sempre cresce nessa interlocução. Queria fazer 2 comentários. Um primeiro, a fala da professora Sheila, que eu gostei muito, dessa ideia de que é necessária uma ação estratégica em direitos humanos e não só uma litigância. Acho que ela tem toda a razão, e que mesmo em espaços mais tradicionais, como a USP e a UFRJ, esse estudo é muito deficiente ainda. Lá a gente tinha, vou falar pela UFRJ porque, enfim, a USP não conheço de dentro, conheço de fora, trabalho com a professora Maria Ângela, da Sheila, do André, que são referências no assunto. Mas lá na UFRJ, que é a primeira universidade do país, a gente tinha uma matéria de introdução aos direitos humanos e de direitos humanos. São 2 matérias, introdução obrigatória e direitos humanos facultativo. E o currículo de ambas é genérico, fala de tudo. Então, não tinha um recorte específico para ensinar a utilizar ou de processo internacional o próprio sistema. Então, nas eletivas, eu tenho feito esse trabalho de menos extensão e mais profundidade, e não só nessa linha de litigância, de levar o caso para a comissão, até pelos limites de recursos que a gente tem, mas de desenvolver efetivamente um projeto de educação em direitos humanos, com entrevistas, por exemplo, com o Cansado, com a Flávia, com o Jean-Michel Arrigue, com o Paulo Abrão, organizando eventos, publicando livros. Eu acho que isso também é uma ação concertada para, ao divulgar, como a gente está fazendo aqui no Congresso da UFBA, quais são os padrões e como melhorá-los, a gente faz com que cada um tenha acesso e reivindique a sua proteção. Então, eu gostei muito dessa ideia de uma ação estratégica em direitos humanos, não só o litígio, que acho que retrata essa ideia que vem se tentando fazer. E o segundo comentário que eu queria fazer é em relação à pergunta de qual o papel da Defensoria do Ministério Público. Eu não tenho a pretensão aqui de entrar na esfera processual nem penal, que não é minha área é direito constitucional e direitos humanos. E o que eu vejo não tem nenhum caso que o Ministério Público tenha levado até a Comissão Interamericana, dentro dos 137 que eu analisei no último livro com a Flávia, e ainda a Defensoria só levou 2 casos até o sistema interamericano. Então, isso é dramático, é um erro bárbaro e é uma falta de preparo da instituição para levar essas reivindicações, e eu tenho criticado isso. Então, e a gente vê ainda de forma rara, e eu espero que isso venha mudando nos próximos cenários. Por exemplo, tanto eu quanto a professora Sheila, a gente dá aula na pós-lato sensu do SEI, que tem uma ênfase muito grande em sistema interamericano, até pelo trabalho do professor Caio Paiva, e eu acho que a preparação dos futuros defensores tende a reverter esse quadro absurdo de uma defensoria que tem pelo menos um em cada estado, só levar 2 casos, enfim, ao sistema. Isso revela essas contradições também no sistema prisional, que é bárbara e dramática. Então, é um pouco esse o comentário que eu tinha que fazer, a pergunta, que eu achei excelente, e novamente agradecer a oportunidade.
né? É um prazer estar com vocês, a gente está encerrando, né? Então vou tentar ser breve. Eu acho que um papel também, professor Siddhartha, dessas instituições, Ministério Público e Defensoria Pública, é fazer essas conquistas no âmbito internacional serem implementadas no âmbito interno. Então, uma coisa muito importante que a gente conseguiu foi o estabelecimento de um sistema de combate e enfrentamento à tortura em cumprimento ao protocolo do Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU, né, o protocolo de Istambul. E esse protocolo ele foi derrubado, esse comitê, esse sistema foi derrubado quando o governo Bolsonaro entrou em gestão, né? Então, hoje a gente não tem mais esse amparato, mas a gente deveria ter, porque não é só normativa internacional, como virou lei. Então, a gente está num pleno descumprimento de uma lei federal que foi estabelecida a partir de um protocolo assumido internacionalmente pelo Brasil, né? Um compromisso internacional assumido pelo Brasil. Então, eu vejo que há também uma possibilidade de ação dessas instituições, né? Nesse exercício de defesa de direito. Tinha uma pergunta super interessante em relação à polícia, eu só digo que sim, cabe uma ação coordenada para a gente evitar a violência policial. A gente tem casos muito emblemáticos, dentro deles o caso Favela Nova Brasil, que é um caso muito interessante, mas a gente também precisa desse exercício de como implementar essas decisões, esses compromissos no âmbito interno. Né? Agradeço, gente. Quero agradecer a todos. Professora Lorina. Quero agradecer a todas as palestrantes, ao professor Siddhartha. Foi extremamente enriquecedora essa mesa, para mim como mestranda. Me vejo futuramente ombreando vocês, assim, lutando pelos direitos humanos de forma estratégica, em ações estratégicas, como a professora Sheila. Isso é o que tem me movido atualmente. E eu espero também que mais universidades possam abrir as portas da academia para o direito internacional dos direitos humanos e que o sistema prisional também seja um espaço para falar sobre o direito internacional dos direitos humanos. A própria Universidade Federal da Bahia tem uma clínica de direitos humanos, eu acredito que é algo que deva ser desenvolvido mais futuramente. O PPGRI também, o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, que é o meu programa, também é um espaço de desenvolvimento. O Núcleo de Estudos sobre Sanções Penais, coordenado pela professora Alessandra, também é um espaço de desenvolvimento dessas pesquisas. Então, eu só posso agradecer a todas e todos. Estou extremamente feliz pela conclusão desse brilhante trabalho. Agradecer a presença de todos e todas que ficaram conosco até esse momento, que enviaram perguntas. Realmente lamento pelo tempo ter se esgotado, a gente não poder ter respondido. Estamos à disposição de vocês em redes sociais, por e-mails. O professor e as professoras são extremamente solícitos e extremamente capazes. Então, agradeço imensamente. Uma boa noite para vocês. Aguardamos as próximas oportunidades de estarmos juntos, falando e defendendo os direitos humanos. Uma boa noite. Haverá uma intervenção artística agora, que pediram para avisar. Fiquem aí para assistir. Boa noite. Porque no corpo maior que a alma, porque no corpo maior que a alma, maior que a alma. E os raios que o juntem, e jamais se percam diante da poeira, porque no corpo maior que a alma está a cegueira do surdo mal batido coração. E o que o seu rastro divulgue a brincadeira, saltitando na mata rasteira à procura de tesão. Mas o teu corpo poeta revela a asneira do geométrico abstrato ferrão. Sinta-se aberta ao ser picado pela abelha, pela lasca do caco de telha, pela perplexa rosa da paixão.